Bíblia, no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Vamos ver quem vai achar, hein? Sem olhar no índice, hein? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Está ali. As crianças podem sair. Enquanto os irmãos vão procurando, nós tivemos o privilégio também de adquirir os ar-condicionados. Já compramos e também já pagamos. E já pagamos a instalação. Graças a Deus. Então, nós vamos colocar 2 ar-condicionados aqui. E vamos fazer essa experiência, como vai ficar a climatização do local. As máquinas demoram aí uma semana mais ou menos para chegar e depois eles vão instalar essas máquinas. E nós vamos passar uma máquina que temos ali na sala pastoral para a sala das crianças. Então, haverá climatização para as crianças, muito quente lá atrás, e para a gente aqui. Não sei exatamente o período da instalação, mas em uma semana mais ou menos deve chegar as máquinas. Graças a Deus, foi um privilégio isso. Muito bem, sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Segunda Crônicas 20, do 1 ao 30. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O Luiz Fernando está pregando hoje em outra igreja, junto com a noiva. Vamos orar pela vida dele também. Eu vou ler esse relato maravilhoso na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, e que é em Gede. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel,
filho de Metanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tantos que não podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas, com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao seu redor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que texto magnífico. Que maravilha. Que texto delicioso. Vamos orar. Eu gostaria de orar pela irmã Ana, que é mãe da irmã Neide. Vamos orar pela vida dela. Vamos orar pela família da dona Antônia, né? Que era a cuidadora da irmã Ana, que faleceu. Vamos orar também pela vida do meu pai, que ainda está hospitalizado, mas o prognóstico é de que ele tenha alta ainda esta semana. Então vamos orar pela vida dele, para que possa acontecer tudo segundo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vamos orar pela vida do Luiz Fernando, que está pregando em outra congregação. Oremos. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças te damos, ó Deus, pela tua presença maravilhosa.
Graças te damos pelo poder do teu Espírito Santo. Graças te damos pela paz do Senhor, que fortalece a nossa vida, que transforma a nossa alma, que muda o nosso coração, o nosso ser. Ó Deus amado, pedimos em nome de Jesus que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoar, ó Deus. Abençoe a todas as pessoas, Senhor, neste lugar. Abençoe, Senhor, ó Deus, aqueles que mencionamos, a irmã Ana. Estenda as tuas mãos sobre ela para fortalecer a vida dela, a mente, o coração, trazer paz à vida dela. Abençoe, ó Deus, o estado de saúde dela. Abençoe também a família da dona Antônia, ó Pai, que perdeu, Senhor, a sua preciosa familiar. Estenda as tuas mãos sobre eles para consolá-los. Ó Deus amado, abençoe também, Senhor, a vida do meu pai naquele hospital, para que tenha uma recuperação completa e possa logo sair daquele hospital, voltar para o lar. Abençoe, Senhor, o Luiz Fernando, que está pregando, ó Pai. Senhor, a Luana, estenda as tuas mãos sobre eles, usa o teu filho nas tuas mãos. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos. Te louvamos pelo privilégio de cultuar ao Senhor esta noite. Abençoe os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite, aqueles que estão em viagem, aqueles que não puderam vir, estenda as tuas mãos sobre eles. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de nos debruçarmos sobre a tua palavra esta noite, para que, ó Deus, possamos aprender da tua palavra. Toca pelo teu Espírito Santo sobre cada coração, cada vida, cada pessoa aqui neste lugar, esta noite seja tocada pelo poder e pela ação do teu Espírito. Nós oramos a ti, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. O pastor João começou a compartilhar algumas coisas no começo do culto, e eu comecei a pensar, Deus, ele está falando da minha mensagem, sem saber. Prezados, eu quero falar hoje sobre algo fundamental na caminhada cristã. Esse texto que nós lemos é o relato sobre a grande vitória que o Senhor deu a Jeosafá sobre os reis de Amon e Moabe. Jeosafá era o rei de Judá. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino de Israel em reino norte, que ficou com a capital em Samaria, e reino sul, também chamado Judá, que ficou com a capital em Jerusalém. Então Jeosafá era o rei de Judá. Ele foi filho do rei Asa. Jeosafá reinou 25 anos em Judá. E o período do seu reinado foi por volta de 872 a.C. até 848 a.C., ou seja, século 9 a.C. Então aqui nós temos um episódio interessante, quando Amon e Moabe, que eram dois povos, que eram parentes distantes de Israel, porque Amon e Moabe são os filhos de Ló, e como vocês sabem, Ló era sobrinho de Abraão. Então, esses povos chamados Amon e Moabe se uniram aos povos de Seir, de onde veio também Edom, que era Esaú, irmão de Jacó. Eram meio parentes de Israel. E eles então, de repente, resolveram vir contra Judá, com um imenso, numerosíssimo exército.
E o exército de Judá era muito pequeno. Seria mais ou menos a gente arregimentar aqui o sistema policial de Presidente Prudente para guerrear, para lutar contra o sistema policial de todo o Brasil. Imagine quantos soldados nós temos e quantos soldados nós temos aqui. Então, o povo de Judá, o exército, era muito pequeno, perto do exército que veio com os reis de Amon e Moabe. E é interessante nós notarmos na história de Israel que Amon e Moabe não foram destruídos por Israel na posse da terra. Porque quando eles vieram do Egito pelo caminho, e isso está relatado lá em Deuteronômio, capítulo 2, Deus disse para Moisés: vocês não vão destruir os povos de Amon e Moabe, nem de Seir, não vão destruir, dê a volta, não passe por eles. E agora então, anos depois, Judá, em um número muito menor e sem condições naturais de vencer a guerra, é afrontado pelos reis de Amon e Moabe, que juntaram um numerosíssimo exército e começaram a marchar em direção a Judá. E aí então, o Jeosafá, que era o rei, quando ele fica sabendo que esse numerosíssimo exército está vindo contra eles, ele sabe que ele não tem condição de derrotar esse exército. Ele sabe que ele não tem condição nenhuma de enfrentar esse exército. Então o que ele faz? Ele convoca toda a região de Judá para jejuar, clamar e orar ao Senhor. Que maravilha! É mais ou menos a gente quando recebe uma notícia do médico, não tem cura. A gente sabe que não adianta mais recorrer à medicina, então a gente vai clamar ao Senhor. Eles estavam perdidos do ponto de vista natural, mortos. Já estavam com o atestado de óbito assinado. E ele corre então e convoca toda a região de Judá para clamar e jejuar ao Senhor. E ele faz aquela oração que nós lemos neste relato. E eu não vou repetir a oração dele, que é longa, mas você leu comigo. E aí então, quando ele está orando e clamando ao Senhor, então vem a resposta do Senhor a Jaziel, filho de Zacarias. O Espírito de Deus se movimenta, e aí então toma Jaziel, e ele vai começar a profetizar. E o texto diz que o Senhor veio sobre ele, e ele profetizou no verso 15 até o verso 17, dizendo: assim o Senhor vos diz, não temais. Está vindo um exército numerosíssimo. O Brasil contra Presidente Prudente. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. E tem mais: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Que maravilha! A resposta ao clamor veio de Deus, no meio da congregação. O Espírito de Deus usou Jaziel e trouxe a mensagem para o rei e para todos que ali estavam. E aí a Bíblia diz que, como resposta a essa profecia, então Jeosafá se prostrou imediatamente com o rosto em terra,
e todo o Judá se prostraram, e os moradores de Jerusalém se lançaram por terra perante o Senhor, adorando a Deus. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com a voz muito alta. E aí no outro dia, foram para o campo de batalha. E o que aconteceu no campo de batalha? Diz o texto a partir do verso 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ele vai para a guerra, mas ele não vai para a guerra com uma estratégia militar. Ele vai para a guerra, mas ele vai com música. Ele pegou os levitas, essa mensagem agora vai ser para os músicos. Ele colocou à frente da batalha. É bom saber que os músicos é que tem que ficar no campo mais onde pega o fogo mesmo. Colocou eles na frente da batalha, e eles disseram: vamos cantar. Olha que forma de guerrear, vamos cantar, vamos louvar o Senhor, adorar o Senhor. E eles começaram a adorar, e quando começaram a adorar o Senhor, Deus colocou emboscadas, e o texto mais à frente relata como foi isso. Os habitantes de Moabe, de Amon e Moabe, começaram a matar de repente os habitantes de Seir, que eram seus aliados. E quando mataram todos, eles se voltaram, fogo amigo, exército contra o próprio exército, eles se voltaram uns contra os outros e se mataram. E quando Israel chegou ao campo de batalha, só havia cadáveres. E tinha tantos cadáveres e tantos despojos, que eles ficaram 3 dias para levar todos os despojos para Jerusalém. 3 dias pegando os despojos da guerra. Sobrenatural, não há explicação natural para um exército se voltar contra si mesmo. Você está lá com o seu amigo no campo de batalha, de repente olha para: eu vou te matar agora. Aí o outro fala: eu mato o outro também. Outros: não, também mata aquele. Pronto, um se matando. Uma coisa sobrenatural, e o exército foi morto. O povo de Israel não precisou guerrear. Amados irmãos, o Senhor nos mostra, creio eu, algumas coisas maravilhosas neste texto. Deus me deu essa mensagem num momento de luta, de dor, porque aqui nós podemos perceber o poder do louvor. O poder do louvor. Louvar não é só cantar. A gente chama de louvor o momento da música, mas louvar não é só cantar. Louvar também é cantar, mas louvar também é adorar, também é bendizer, também é glorificar, também é exaltar, também é elogiar. Então eles começaram a louvar, e ao louvar, a vitória veio para o povo de Israel. Vejam o poder do louvor. É claro que esta não é uma regra, porque muitas vezes Israel teve realmente que lutar. E até tem um episódio onde Josué orou para que o sol parasse, para que Israel conseguisse derrotar os seus inimigos a tempo. Então essa não é uma regra, mas nesta passagem em especial, nós temos a ação do Senhor no louvor. E isso falou muito comigo esses dias. Por quê?
porque eu acredito que nós precisamos aprender a louvar em meio às aflições da vida. Precisamos aprender a louvar, talvez essa seja uma das lições mais importantes de toda a nossa vida. Nós precisamos aprender a louvar, assim como Israel precisava aprender esta maravilhosa lição. Eu creio que isto deve ser aprendido por nós também. E alguém pode dizer, não, mas isso aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. Sim. Mas Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e verso 17, que toda a Escritura, e aqui ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, os textos do Antigo Testamento estão ali, eles são chamados de Escritura no Novo Testamento. Os textos do Antigo Testamento estão ali e eles existem para quê? São úteis para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. É o Antigo Testamento. Então nós aprendemos aqui com este relato, e é claro que ao ler um texto do Antigo Testamento, você não pode transpor esse texto imediatamente para a nossa realidade, dizer, não, então é o seguinte, vamos pegar em armas e vamos sair aí e vamos cantar e Deus vai... Não é assim. Eu preciso observar quais são os princípios que estão por detrás de um texto, para depois aplicar estes princípios à minha realidade, porque não é a intenção do texto no Antigo Testamento, e aqui um pouquinho de hermenêutica, a intenção do texto no Antigo Testamento não é que se repita aquilo que está ali, ipsis literis, não há repetições da história. Mas a intenção do texto do Antigo Testamento para nós é nos ensinar os princípios de Deus, como o ser humano deve lidar com as situações da vida, baseado nos princípios de Deus. O Antigo Testamento nos mostra quem é Deus, ele nos mostra quem é Jesus, como é a ação de Deus, quais são os princípios pelos quais Deus estabelece o seu relacionamento com o homem, e a partir daí, os princípios dos textos precisam ser aplicados na minha vida. Então, quais são os princípios? Quais são os princípios? Aqui nós aprendemos a importância do louvor, da adoração em meio a lutas e aflições. Isso coaduna-se perfeitamente com o que Paulo vai dizer em tudo dai graças, louvai ao Senhor em todo o tempo, com os salmos, etc. Isso está plenamente de acordo, então o princípio está ali. Louvai em meio às tribulações, o princípio está ali. Então nós aprendemos a importância da adoração em meio às lutas e aflições, porque Judá estava em grande temor e aflição por causa dos seus inimigos, e não podia resistir naturalmente contra eles, mas no clamor veio o louvor, e na hora da batalha não fizeram outra coisa a não ser louvar. Então é importante louvar na hora da batalha. Não é só louvar na hora que está tudo bom, na hora que está tudo indo segundo a gente gostaria que fosse, mas é louvar na hora da aflição. Mas louvar é muito difícil, especialmente na hora da aflição. Louvar é muito difícil, é uma disciplina, é uma consciência, é um ato muito difícil. Por quê? Por que é difícil?
Porque louvar requer sempre um coração que se fixa na gratidão, ao invés de se fixar na reclamação. É preciso treinar o coração, porque via de regra, o coração é colocado na reclamação. E quando vem a aflição, a primeira coisa que o coração faz é reclamar da situação. Porque a situação mais natural para o homem em aflição é a reclamação. O homem natural vai para a reclamação em meio à aflição. E nós vemos essa lição muito clara no povo de Israel. Porque quando eles estavam no deserto, faltava água, reclamavam. Faltava comida, demorava um pouco a comida, reclamavam. Tinha maná, mas era sempre maná, reclamavam. E reclamaram tanto que Deus falou, não vai entrar ninguém desse povo que saiu de 20 anos para cima, 600 mil homens a pé, fora as mulheres, não vai entrar ninguém na terra prometida, só os filhos. Por causa da murmuração. Porque de forma geral o ser humano tende a olhar para a condição, e diante da aflição vem a reclamação. Por que está acontecendo comigo? Não é possível. Tinha que acontecer isso. Não, mas eu não mereço tanta coisa assim. Mas por que veio isso sobre a minha vida? Miserável que eu sou. Tudo está contra mim. Todo mundo me odeia. Ninguém me ama. Nem Deus atende a minha oração. E a reclamação é alma gêmea do espírito da autocomiseração. Ou seja, a reclamação está ligada ao espírito da autocomiseração. É aquele que fica se alimentando da sua própria miséria, dizendo, eu sou miserável mesmo, mas nada dá certo na minha vida, mas olha, eu sou um coitado na vida mesmo, olha, eu tenho sofrido. Aí vai conversar com as outras pessoas e só passa esse tipo de mensagem, olha, está difícil para a minha vida, não está dando meu dinheiro, a coisa está ruim, mas olha, você não sabe o quanto que eu estou sofrendo, olha, eu sou da minha família, eu sou o último mesmo, o mais desprezado, meu pai gosta do outro não gosta de mim, eu sempre fui escanteado na turma, e lá no meu serviço, você não sabe, sou perseguido, só me perseguem a mim, olha, onde eu vou dá tudo errado, sou o Mister Azarado. É a autocomiseração, e a autocomiseração é pecado. Porque às vezes a tendência principal de alguém que está em aflição é olhar para as circunstâncias e olhar para si mesmo, e aí começar a reclamar com espírito de autopiedade. Nada dá certo para mim, estou perdido, minha vida é um fracasso, não vou conseguir vencer, os inimigos são muito fortes. Então quando eu fixo em mim mesmo, fixo meus olhos nos meus problemas, então a minha tendência é murmurar e reclamar o tempo todo, me sentindo a vítima da situação, síndrome de vítima. Sempre sou a vítima. Eu sou a vítima dos problemas. Vai conversar com um casal que está com problema, conversa com a esposa, ela é a vítima. Aí atende separado, o marido, ele é a vítima. Então os dois são a vítima. Um é vítima do outro. E aí não há então lugar para o espírito de gratidão. Mas para louvar, o louvor exige que eu me concentre mais em Deus do que em mim mesmo. O louvor exige que a minha ótica, o meu coração, a minha mente estejam mais em Deus do que em mim. Mais em Deus do que nos meus problemas. Quando eu olho para Deus e não para os meus problemas, então eu percebo que as coisas começam a mudar de figura e vem a gratidão sobre o meu coração.
Irmãos, nós somos convidados a viver uma vida de gratidão, porque Deus detesta a reclamação, porque a reclamação é ingratidão. E a minha pergunta esta noite é: já experimentaram agradecer e louvar em meio às circunstâncias mais adversas? Já experimentaram agradecer quando tudo está ruim? Já experimentaram louvar quando só tem problema de todos os lados? Você sai de um buraco, cai no outro. Já experimentou louvar quando as coisas estão assim? Já experimentou adorar a Deus quando tudo está dando errado para você, nada dá certo, tudo está... Parece que você acordou aquele dia, aquele mês, aquele ano. É o ano 2019, é o ano 2020. Que aparece o coronavírus e dá tudo errado. E o casamento não dá certo, e o filho está indo mal na escola, e o patrão persegue você, e você é demitido, perde o salário, não consegue pagar as contas, é processado, vai para o SPC, não arruma emprego, quando tudo está dando errado. Já experimentaram? Começa, aí quando parece que as coisas vão encaminhar, fica doente, aí a dor chega em casa. Já experimentaram louvar, adorar a Deus, quando tudo está dando errado? E não é adorar com segundas intenções, e não é adorar para conquistar, não é adorar, então tá, eu vou adorar para ver se resolve o meu problema. Então tá, eu vou cantar hoje aí, ver se no final do dia chega o dinheiro para eu pagar as contas. Não é isso. É adorar com espírito de gratidão a Deus. Gratidão pelo quê? Gratidão pela salvação, gratidão por Jesus, gratidão pela vida, gratidão por estar aqui, gratidão pelo ar que respiramos, gratidão pela água que bebemos, gratidão pelos irmãos, gratidão pela comunhão da família, gratidão pelas pessoas, gratidão por poder andar, pensar, respirar, comer, se alimentar, ver, enxergar, pensar, interagir. Gratidão! Será que nós temos isso? Já experimentaram agradecer e louvar em meio a lutas e aflições? Israel precisou aprender isso. E aí, quando começaram a cantar, Deus começou a agir. Mas para cantar de alma e coração, com sinceridade diante de Deus, é preciso um coração grato. Precisamos aprender a arte, a alegria e o poder da gratidão. Conheci uma senhora, que ela tinha uma mãe muito brava, e ela dizia que a mãe colocava a comida na mesa. Eu já fui muito de reclamar da comida quando era criança. Aprendi hoje uma lição. Não se reclama da comida. E aí os meus filhos, às vezes, tomam o mesmo posicionamento que eu, quando era criança, eu já fico irritado com eles. Porque eu aprendi, mas eles não aprenderam ainda a lição. Então essa mulher disse assim, a mãe colocava comida e não tinha às vezes nada, era só arroz, ou era só arroz, feijão, e sentava na mesa, mais arroz, feijão, agradeça. Mas não, isso aqui, agradeça. Às vezes era só banana, agradeça. Vamos agradecer. Não pode ficar sem agradecer. Agradeça. Não fale nada. Agradeça. Agradeça. Já experimentaram agradecer? É algo que a gente tem que treinar, sabia? Porque não é fácil. O nosso mundo é um mundo de murmuradores. Não é fácil agradecer. Não é fácil. Nós precisamos agradecer. Está calor? Agradeça. Quem sabe logo chega o ar. Agradeça. Agradeça. Tem água quente ainda porque o nosso bebedouro está queimado? Agradeça. Logo a gente vai conseguir substituir esse por um outro. Vai agradecendo. Vamos agradecer. Tem menos pessoas do que poderia ter hoje à noite? Agradeça. O Senhor está no controle de tudo. Veio quem quis e quem podia vir. Alguns não puderam vir
Quem sabe outros não quiseram, mas nós estamos aqui. Agradeça. Vamos agradecer, precisamos começar nos mínimos detalhes, agradecer. E quando vamos criando um sentimento de agradecimento e de gratidão no coração, então estabelecemos o louvor a Deus verdadeiro. É difícil louvar na hora da aflição, porque é necessário um coração grato. Segundo, é difícil louvar na hora da aflição, porque louvar exige também ter fé e confiança em Deus. Se alguém não confia no Senhor, não consegue. Se alguém não tem fé que Deus está no controle da situação, não dá para louvar na hora da aflição. Até dá para louvar na hora que está tudo bem, mas na hora que está tudo mal, não dá para louvar. O povo de Israel e Josafá apresentaram confiança no Senhor, porque quando ele viu que os povos vinham contra ele, ao invés de sair fazer aliança com outros reinos, para tentar naturalmente, ele disse, vamos orar. Mas você vai orar, você vai perder tempo, vai dar tempo deles chegar aqui e você vai morrer. Vamos orar, porque Josafá confiou no Senhor. Ir para a batalha e colocar os músicos na frente do exército é sinal de confiança. Confiança de Josafá e confiança dos músicos. Que acho que talvez alguns músicos tocaram tremendo ali, erraram a nota toda hora, desafinaram, porque estavam na frente da batalha. Os músicos não estavam atrás, a banda não estava atrás, a banda estava na frente. É preciso confiança para ir para a guerra com a banda e não com as armas. É preciso confiança. A confiança em Deus gera louvor. Temos que ter fé e confiança, chegando ao trono da graça com confiança sempre. Confiança em quê? Confiança que Deus está no controle da situação. Confiança que, mesmo que as coisas não caminhem do jeito que a gente gostaria que elas caminhassem, mesmo que o final aqui na terra das coisas não seja o final que a gente gostaria que fosse, mesmo que isso aconteça, nós confiamos no Senhor, porque Deus é perfeito e Deus está no controle da nossa vida, da nossa história. Ele não perdeu o controle do mundo, Ele não perdeu o controle da história da humanidade. Deus está no controle e no final da história, o final será apenas o nosso começo da vitória, porque Cristo Jesus já venceu por nós, aleluia. Isso é confiança em Deus. É difícil confiar, é difícil ter fé na hora que as coisas se apresentam muito complicadas. Mas para ter um coração que louva, eu preciso ter fé em Deus. E fé em Deus não é a fé de que as coisas vão ser do jeito que eu quero que sejam, não. Fé em Deus é a fé de que as coisas vão ser do jeito que tem que ser, porque Deus está no controle da situação e Deus é soberano. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não, nada. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, e as irmãs de Lázaro disseram, se tu estivesses aqui 4 dias atrás, meu irmão não teria morrido. 4 dias, imagine o que é um corpo, 4 dias, morto. Imagine onde está o sangue desse homem, como está o sangue dele, como está o cérebro, 4 dias depois. O cérebro sem oxigênio, há alguns minutos já começam a morrer as células. 4 dias de morto, o cérebro está podre. Os órgãos internos estão podres. O sangue está completamente destruído, não tem mais nada. Jesus disse, se creres verás a glória de Deus. 4 dias, podre, um ser humano. Jesus simplesmente chega e diz, Lázaro, sai para fora, e o homem sai em perfeito estado.
Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Haveria. Haveria alguma coisa difícil? Josué estava com o exército na guerra. Ele olha e diz: sol, fica parado aí. E Deus atendeu Josué e parou o cosmos. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? O rei está numa dificuldade, o profeta diz: o que você quer? Que o sol, que o relógio avance. Ele diz: não, avançar é fácil, faz o relógio retroceder. Deus mexeu no cosmos e o mundo voltou atrás a hora. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Eliseu morreu e o cadáver virou apenas ossos. Jogaram um soldado morto que bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou, pulou para fora do túmulo. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Por que a gente tem tanta falta de fé? Precisamos ter fé, confiança em Deus. O que precisar ser feito, com certeza, Deus fará. Deus fará. A nossa congregação aqui é um milagre do Senhor. Nós pagamos desse lugar aqui, base de quase R$3.000 de aluguel por mês. Nós temos um número pequeno de pessoas neste lugar. Pagamos todas as nossas contas, não devemos nada. Nada. E agora vamos instalar ar-condicionado. Oramos ao Senhor. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Humanamente falando, não dá para sustentar uma congregação com todos os gastos que nós temos aqui, neste lugar, com o tanto de pessoas que nós temos aqui. Humanamente não daria. Mas começamos a orar. Quantas vezes eu coloquei: irmãos, vamos orar pela situação financeira da igreja. Vamos orar, estamos em dificuldade, mas oramos, nunca pedi um centavo para nenhuma pessoa, não peço. Dobramos o joelho, falamos com o Senhor. Deus enviou o socorro. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Somos um milagre. A cada dia somos um milagre. Somos um milagre. Vi meu pai deitado numa maca de hospital, branco igual um papel, entrando em choque por falta de sangue. O médico chegou perto e disse para minha mãe, para minha irmã: a situação dele é gravíssima, gravíssima. Ele estava praticamente morto. Eu não sei dizer se meu pai vai sair do hospital, quanto tempo ainda Deus vai deixar ele com a gente, se ele vai morrer amanhã ou não. Tudo está nas mãos de Deus. Mas eu sei que naquela hora, Deus colocou no meu coração: coloque a mão na cabeça dele e ore. E os médicos estavam correndo, preparando a UTI para levar ele. Eu coloquei a mão na cabeça, orei ali naquela maca, os médicos olhando, os enfermeiros chegando. Eu orei ao Senhor: faça-se a tua vontade, ó Deus, o Senhor é poderoso. Meu pai está no hospital hoje, melhor do que ele já estava quando ele saiu da outra vez. Seu pastor, o que vai acontecer? Ele vai viver mais 10 anos, mais um ano, mais uma semana, mais um dia, mais 2. Eu não sei, eu sei que Deus sabe de todas as coisas. E para Deus nada é impossível, nada. Temos aí a mãe da Catiane, praticamente morta na UTI, né? Entubada, Covid, morrendo, oramos. Tem outros casos que a gente ora e as pessoas morrem. Por que morrem? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Oramos para alguns, eles são curados. Oramos por outros, Deus fala: vou levar. Ele leva. Deus é perfeito. Ele sabe o que faz. Se Ele leva, amém. Se Ele deixa, amém. A gente só está aqui para adorar e louvar o nome do Senhor. É assim que é. Se Deus deixar meu pai, aleluia. Se Deus levar, aleluia. É assim que tem que ser. Sempre glorificado seja o nome do Senhor em tudo. Mas é difícil orar, é difícil louvar na hora da aflição. Por quê?
Porque é difícil ter fé em Deus e confiança de que Deus sabe o que faz. Mas em último lugar, precisamos ir embora. É difícil louvar na hora da aflição, porque louvar, além de exigir um coração que se fixa na gratidão, além de exigir fé e confiança em Deus, louvar também exige considerar os históricos dos feitos poderosos de Deus. Considerar o histórico dos feitos poderosos de Deus. Porque via de regra, na hora das aflições, eu considero somente os históricos trágicos. Fulano de tal começou assim e morreu. O outro começou assim, e aquele lá faliu daquele outro jeito. Eu considero sempre os históricos trágicos, via de regra. Aconteceu com os outros, vai acontecer comigo também. Mas quando eu considero o histórico de Deus, da ação de Deus na humanidade, a coisa é diferente. Quando olhamos para o histórico de Deus agindo e recordamos os seus feitos, então surge o louvor no nosso coração. O louvor só surge quando eu olho para os históricos de Deus. E onde está o histórico da ação de Deus? Está aqui. O histórico da ação de Deus está aqui na humanidade e está na minha experiência pessoal e na sua experiência. O salmista diz no Salmo 116, verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que darei eu ao Senhor. Esse é um salmo para você guardar na alma, no coração, no espírito. É para você pronunciar com a vida. É para você adorar. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quer dizer, nada que eu faça é suficiente para agradecer e para louvar ao Senhor por tudo que Deus tem feito. Considere o histórico de Deus. O que Deus fez por mim e por você? Primeiro, Deus criou o mundo. Porque se Deus não tivesse criado, eu e você simplesmente não existiríamos. Já começa por aí. A criação já é um motivo de adoração. O que Deus fez por mim e por você? Nos fez do jeito que somos. O que Deus fez por mim e por você? Ele se encarnou, se humilhou a si mesmo, se esvaziou de si mesmo e veio semelhante a um homem, e como homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Considere os históricos. Temos que aprender a olhar para o histórico de Deus na realidade humana. O problema é que às vezes a gente se esquece dos grandes feitos de Deus na história. Josafá começa a sua oração dizendo assim: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Olha que oração maravilhosa. Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Ele está para morrer com o exército inimigo cercando ele. Não és tu que dominas sobre os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste, olha o histórico, não lançaste fora os moradores desta terra que nós estamos aqui, de diante de todo o povo de Israel, do teu povo Israel? E não adeste essa terra para sempre à descendência de Abraão, teu amigo? Ele voltou lá em Abraão. Presta atenção, o homem está para ser morto, porque os exércitos estão chegando. Você sabe o que acontecia naquela época, via de regra? Imagine vocês homens, nós homens. Vai chegar os exércitos inimigos. É ponto pacífico, todos os homens vão morrer. Não vai ficar nenhum. Segundo, os nossos filhos provavelmente vão ser passados ao fio da espada, todos eles vão morrer, das formas mais trágicas possíveis, esmagados na parede, na pedra, jogados, mortos, lanceteados, todos os nossos filhos. Se ficar algum vivo, eles vão para escravos, vão ser levados embora, perdeu o pai, vai escravo. E as mulheres,
elas serão violentadas, serão mortas ou serão escravizadas para ser mulher deles e trabalhar para a família deles. É assim que vai ser. E tudo o resto vai ser destruído. Os homens, para nós não tem chance. Para nós não tem chance. Nós vamos morrer na batalha ou nós vamos ser sacrificados aos deuses estranhos. Não tem chance. Ele está diante dessa circunstância. Um exército de milhares, talvez milhões de pessoas chegando. E o povo de Judá desse tamanhozinho. E ele começa a orar a Deus e dizer: o teu amigo Abraão lá. Considere o histórico. Considere o histórico. Deus aniquilou todas as nações para colocar Israel lá com Josué. Considere o histórico. Quem é Amon e Moabe perante o Senhor? É um cisco do cisco do cisco que não é nada, que Deus falou: pode ficar tranquilo, você não vai nem lutar, você não vai nem levantar a espada, você não vai nem levantar a espada, eles vão se matar sozinhos. Como é que é isso aí? Vão ficar loucos tudo? Pode ficar tranquilo. Deus faz. Irmãos, nós precisamos ter clara consciência de quem Deus é. Quem é Deus na história? Nós precisamos ter consciência clara dos atos maravilhosos de Deus. E assim, então, vai brotar o louvor ao Senhor de dentro do nosso coração. A igreja precisa conhecer Deus. A igreja precisa conhecer a história de Deus com o homem, para que o louvor brote do fundo da alma. Louvor não é a gente aprender um cântico novo, lendo lá e cantar. Não é isso. Isso pode ser um repetir da música, e alguns, lendo, podem realmente louvar. Mas o louvor é aquilo que surge de dentro da alma. Quando alguém conhece a Deus, conhece o histórico de Deus com a humanidade, e rende ações de adoração ao Senhor. Aí você pode até ler um cântico e adorar. A pergunta é: conhecemos a Deus o suficiente para o louvor fluir de nós? O verdadeiro louvor? Conhecemos a Deus? O nosso desafio é louvar, irmãos. Precisamos aprender a louvar em meio às aflições da vida. Aliás, terminando, Judá, a nação que Jeosafá governava. Você sabe o que significa a palavra Judá? Judá, no hebraico, significa louvor, agradecimento. E eu vou te dizer uma outra coisa: Jesus veio da linhagem de Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, louvor e agradecimento estão intrinsecamente relacionados com o nosso Senhor Jesus. Quem tem Jesus, tem louvor e agradecimento. Ó Judá, tu que és o louvor, vai louvar. E então, o Senhor dos céus vai entrar em ação. Se temos a Jesus, temos o louvor. Se não temos a Jesus, não temos o louvor. Vamos ficar em pé. Irmãos, precisamos aprender a louvar em meio às aflições da vida. Deus está falando conosco. Pare de chorar e comece a louvar. Pare de reclamar e comece a louvar. Deus está falando conosco. Deus está falando comigo, está falando com vocês. Ao invés de se desesperar como você tem feito, você precisa aprender a louvar e a adorar. Não da boca para fora, da alma, do coração. A coisa às vezes vai ficar feia para o seu lado. Deus está te provando. Você precisa aprender a louvar e a adorar. Quando ficar feia a situação, comece a cantar.
Aliás, as músicas mais belas do século XIX, do século XX, os hinos antigos mais lindos foram construídos, surgiram, nasceram em meio a angústias mais profundas e a tribulações maiores da vida. Era um pai que perdia um filho, e no enterro do filho vinha o louvor do Senhor. É alguém que sofria, que recebia uma notícia de uma doença terminal, e vinha o louvor do Senhor no coração. Precisamos aprender a louvar, mas louvar exige fé e confiança. Louvar exige conhecer o histórico de Deus e se recordar sempre dos grandes feitos de Deus na humanidade e na minha vida. Louvar exige esquecer-se das ingratidões e das reclamações e agradecer todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Pais, ensine seus filhos a agradecer. Não permita a murmuração dentro da sua casa. Ensine seus filhos a agradecer. Maridos, agradeçam. Mulheres, agradeçam. Jovens, agradeçam. Filhos, agradeçam. Agradeçam ao Senhor. Sua vida vai ser transformada. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós estamos aqui, ó Senhor, e ouvimos a Tua palavra. Ah, que experiência maravilhosa teve Josafá. Que experiência grandiosa teve Josafá naquele campo de guerra, quando simplesmente cantaram ao Senhor, e o Teu poder entrou em ação. Não há nada difícil para o Senhor. Não há nada difícil. O que é para o Senhor ressuscitar um morto de 4 dias apodrecido num túmulo? Para Ti nada é impossível. Nada. Nada, nada, nada. O Senhor é maravilhoso. Ajuda-nos a ter o espírito de gratidão sempre na alma, no coração. Ajuda-nos a agradecer e nunca murmurar. Ajuda-nos a cantar em meio às lutas e aflições e tribulações da vida. Ajuda-nos a entoar louvores de adoração ao Teu nome, glorificando ao Senhor com alegria na alma, no coração. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca esquecer os Teus grandes feitos, o Teu histórico de ação na humanidade. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar, a ter fé, confiança no Senhor, que possamos entrar sempre com toda a confiança diante do Santo dos Santos, na Tua presença. Que seja tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.